Você já imaginou em uma condição extrema, como diante de um perigo ou grande necessidade? Uma condição em que seria preciso fazer algo impressionante para sobreviver. Talvez você não saiba, mas no reino animal, algumas criaturas são capazes de coisas incríveis em meio a situações adversas. É o que veremos a partir de agora. 8 animais capazes de fazer coisas extremas. Então, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades e vamos nessa! Pinguim imperador. Os pinguins imperador habitam na Antártica, o continente onde as temperaturas podem cair para até menos 60 Celsius. Nesse ambiente hostil, cercado de gelo, eles se tornaram especialistas em sobrevivência. Uma das coisas mais incríveis que fazem é mergulhar fundo na água congelante para buscar comida. Esses pássaros são nadadores e mergulhadores profissionais. Eles atingem profundidade de mais de 500 metros e permanecem submersos por até 22 minutos. Para suportar tanto frio, eles contam com grandes reservas de gordura isolante que regulam a temperatura do corpo. Formiga do deserto do Saara. Como diz o ditado, tamanho não é documento. Animais pequenininhos são capazes de feitos que seriam impensáveis para nós, humanos. Veja essa formiga que vive no deserto do Saara, por exemplo. Ela é uma das espécies mais tolerantes ao calor que há na Terra, suportando temperatura acima de 50 graus. Suas pernas longas deixam seu corpo longe da areia quente do deserto, onde a temperatura pode ser ainda 10 graus mais alta. O mais impressionante é que esse inseto sai em busca de alimento debaixo de um sol escaldante, enquanto outros animais vão procurar abrigo ou morrem devido ao excesso de calor. Peixe-pedra. Quando falamos de animais perigosos ou venenosos, talvez você não pense em peixes. Então, se você estiver numa região costeira entre os oceanos Índico e Pacífico, pode encontrar com um peixe-pedra no seu caminho e pode ser fatal. Ele é simplesmente o tipo de peixe mais venenoso conhecido pelo homem. Esse grupo de peixes possui neurotoxinas potentes, liberadas por glândulas na forma de agulhas que se projetam quando algo incomoda o animal. Como a aparência desse peixe lembra a de uma pedra, é muito possível que o nadador encoste ou pise nele sem achar que aquilo, na verdade, é um peixe. Isso faz com que o animal se defenda atacando com seu veneno. Quem é picado por um pode ter mal-estar, choque, paralisia, náuseas e vômitos, delírio, picheria, dificuldade respiratória e até a morte se não for tratado em algumas horas com antiveneno. Aqueles que sobrevivem ainda podem ter sintomas por semanas e a recuperação completa pode levar vários meses. Cobras. As cobras podem praticar o chamado autocanibalismo, ou seja, o processo de comer partes do seu próprio corpo. Mas por que isso acontece? É considerado normal? A resposta é não. Se uma cobra morde o próprio rabo, é um sinal de que tem algo errado com ela. As causas podem incluir confusão, doença, muito estresse e fome extrema. Um exemplo de situação em que isso pode ocorrer é no cativeiro. Se o ambiente onde a cobra está não for adequado, ela pode ficar altamente estressada e ter esse tipo de comportamento.
A cobra preta americana é provavelmente a espécie mais propensa a esse comportamento. Houve pelo menos 2 casos registrados em que a cobra se mordeu até a morte. A boa notícia é que é muito raro uma cobra morrer quando pratica autocanibalismo. Normalmente, o animal para quando percebe o que está fazendo. Além disso, muitas têm imunidade contra seu próprio veneno. Rã da floresta. Outro bicho capaz de fazer algo incrível para sobreviver em meio a uma condição extrema é a rã da floresta. Esse anfíbio natural da América do Norte congela até 60% do seu corpo para suportar um rigoroso inverno. E tem mais, o animal para de respirar e seu coração para de bater. Isso permite que sobreviva a temperaturas muito baixas, como 62 graus negativos. A rã da floresta pode ficar até 7 meses nesse estado e só descongela com a chegada da primavera. Todo esse mecanismo é possível porque esse animal acumula grandes quantidades de glicose nos seus órgãos e tecidos. As concentrações de açúcar agem como crioprotetores, evitando que as células encolham ou morram. Rato canguru. Entre os animais adaptados para viver em desertos, o rato canguru pode ser o caso mais interessante. Sabe por quê? Esse rato pode passar sua vida inteira sem nunca tomar um gole de água. Isso acontece porque a umidade obtida através da alimentação já é suficiente. Sua dieta é baseada em sementes de plantas do deserto. De vez em quando, alguns ratos canguru também podem comer vegetação verde e insetos. O rato canguru costuma viver em tocas subterrâneas escavadas por ele, mesmo na base de um arbusto. Ele passa a maior parte do dia dormindo na toca e sai para se alimentar à noite, quando está mais frio. Tardigradas. Você acreditaria se eu dissesse que um certo ser vivo pode retornar da morte? Pois esse animal fofinho chamado tardigrada pode fazer isso. Os tardigradas são animais invertebrados que medem cerca de 1 milímetro ou menos que isso. São também conhecidos como ursos d'água. Vivem em ambientes onde há água, pois precisam dela para sobreviver. É aí que está seu segredo. Quando ficam sem água, os tardigradas entram numa hibernação chamada criptobiose, ou animação suspensa. Nesse estado, eles vão lentamente perdendo a água do corpo e se enrolam até formar uma bolinha desidratada. O metabolismo fica muito lento e o teor de água no corpo cai para 1% do normal. Quando está na animação suspensa, o tardigrada pode resistir a condições extremas como falta de água, falta de oxigênio, altas pressões, temperaturas acima de 150 graus ou abaixo de 200 graus negativos e até exposição ao vácuo do espaço. Apenas quando o ambiente volta a ser favorável, o tardigrada pode finalmente reviver, voltando à sua forma original. Para se ter ideia, já foram encontrados tardigradas em amostra de musgo cego guardadas em um museu por mais de 100 anos. Claro, eles permaneciam vivos. Água-viva imortal. Essa pequena água-viva pode ser considerada literalmente imortal. Não por acaso recebeu esse nome. A criatura praticamente não morre de causas naturais, exceto se for totalmente destruída. Como outras águas-vivas, ela passa por 2 estágios no seu desenvolvimento. Primeiro como pólipo e depois como medusa, quando atinge a maturidade. A diferença dessa espécie é que ela retrocede à forma inicial de pólipo. Assim, ela recomeça seu ciclo de vida.
Esse fenômeno acontece continuamente, fazendo com que ela possa viver para sempre. Cientistas descobriram que esse rejuvenescimento ocorre quando o animal se encontra numa situação extrema, como grande fome ou dano físico. Pesquisas também apontam que o pólipo renascido é geneticamente idêntico ao adulto anterior a ele, ou seja, é o mesmo indivíduo. E aí, qual desses animais você achou mais interessante? Que outro animal poderia estar nesse vídeo? Deixe nos comentários. Se você gostou do conteúdo, não esqueça do like e se inscreva no canal. Também compartilhe com aquele seu amigo que curte curiosidades. Até a próxima!